O quarto virou um redemoinho em meu cérebro quando meu coração se apertou. Pude ver tudo como se fosse ontem. Aprender que eles tinham me abandonado em um lixão e correram para Cancún. Os sombrios rostos deles sorrindo para mim como se nada tivesse acontecido. Eu sempre soubera que meus sogros não gostavam de mim. Mas não havia nada que me preparasse para o que eles fizeram. Eu olhei meu marido nos olhos e minha pergunta era simples. Como você fez isso? Você me deixou em um lixão e fugiu para Cancún? Ele se recusou a olhar para mim. Tenho 28 anos e estou casada há 5. Minha vida mudou para pior desde que nos casamos, meus sogros sempre me fazendo saber que sou inferior a eles e a meu esposo. Os anos foram difíceis, eles me fizeram deixar minha família, meus amigos e minha carreira. Minha paciência foi testada a cada dia. Era um ciclo de abuso verbal e emocional, minha autoconfiança diminuindo lentamente a cada palavra crua que eles diziam. Meu marido nunca veio em minha defesa, deixando-os fazerem o que quisessem. Então, aquele frio de inverno veio, com o gelo dentro de meu coração tornando-se mais denso a cada dia. Eu não fazia nada certo. Meus sogros criticavam meu toque de maquiagem, meu cabelo e até o que eu cozinhava. Eles me isolavam, negando que visitasse meus pais ou que atendesse meus amigos. Conheci meu marido em um curso de línguas estrangeiras. Ele era gentil e atencioso, sua família rica e influente. Não soube da aversão deles por mim até que nos casamos, minha vida quase se tornando uma prisão. Minha mente foi transportada ao passado. Quando conheci meu marido, ele era tão alegre, tão generoso, e eu sonhava em um dia começar uma família. Mas, como sempre, meu marido mudou depois que ficamos casados. Sua determinação para me agradar desapareceu, e suas mãos passaram a ser frias como gelo. O que tinha acontecido para que o homem que eu amava se transformasse em um estranho tão cruel? Eu tentei me esquecer de todas as coisas boas, mas não consegui ignorar o sentimento como se minha alma estivesse rasgada em pedaços. Eu o amava, mas agora ele me abandonara em minha própria casa. Os dias passaram em uma neblina de tristeza, meu mundo inteiro parecendo pairar sobre uma corda frágil. Quando eles anunciaram sua viagem a Cancún, eu mal podia acreditar que seria deixada para trás, mas eles alegaram que eu era necessária em casa para trabalhar. Você é uma esposa dedicada, eles disseram. A solidão se foi embora depois que a casa ficou em silêncio. Meus pés estavam pesados e eu me senti totalmente confusa. Eles não tinham me dito para voltar para a casa dos meus pais. Pior, não me haviam pedido para ir a Cancún com eles. Eu sou apenas uma empregada e uma esposa para eles. Eu estava no quarto quando ouvi o som deles conversando sobre a viagem. A voz deles era baixa e trêmula, eu escutando os detalhes da viagem de Cancún. Meu coração se rachou no meio quando eu percebi que eu não estava incluída. Eles faziam um plano para eles, e eu estava sozinha. Meus olhos estavam pegajosos e meu coração estava pedindo por um pedaço de bondade e amor, mas não havia nada. Eu ouvi a porta de casa fechar e as molas do colchão gritarem quando eles deixaram a casa. Deixei meus olhos caírem em lágrimas, meu coração se tornando um mar de dor e confusão. Eu estava abandonada, meu próprio marido me deixou para trás. Como seria minha vida agora? O que me resta? De repente, me veio uma ideia macabra. Talvez, eu devia acabar com tudo. Eu acordei numa manhã fria e cinzenta, me sentindo como um fantasma na própria casa. O chão de madeira, duro como pedra sob meus pés. Eu encontrei minha bolsa de viagem e saí. Meu olhar estava fixado no asfalto enquanto eu caminhava, lágrimas escorrendo até meu queixo. Camila olhou com curiosidade o marido e seus pais antes da viagem. Eles estavam mais ocupados com os seus preparativos, falando sobre a viagem em voz baixa entre si. Ela ajudou com os preparativos, arrumando as malas, oferecendo bebidas e rindo enquanto eles tiravam fotos antes de sua partida. Tudo parecia estar indo bem. Vocês acham que trouxemos suficientes roupas tropicais? Perguntou seu marido, enquanto ele arrumava seus shorts e camisetas. Acho que sim. Não podemos esquecer do sol, de qualquer forma, disse seu pai, com um sorriso falso. Câmeras? Perguntou sua mãe. Sim, tenho 2 aqui, disse seu marido. Não vamos querer perder nenhum momento da viagem, afinal. Nem mesmo um segundo, concordou sua mãe com um sorriso de orelha a orelha. Eu vou adorar ver as fotos quando vocês voltarem, disse Camila, tentando parecer entusiasmada. Camila ajudou a carregar as malas e abriu a porta da casa para eles. Ela quase conseguiu perceber o alívio em seu marido quando eles se prepararam para partir. Estamos prontos? Perguntou o pai de seu marido, olhando para Camila. O dia é seu, respondeu Camila, tentando disfarçar sua tristeza.
Camila seguiu atrás deles de carro até que eles desviaram da estrada e começaram a dirigir em direção às colinas. Eles pararam de repente. Enquanto Camila estava sentada no banco traseiro, sua mãe de sogra virou-se para ela e disse: "Você pode sair aqui, Camila. Este é o fim da sua jornada conosco." Camila estava chocada. Camila lembrava como ficou confusa quando seus sogros passaram pelo quarto com seus malotes e passaportes em mãos. Não houve nenhuma menção à viagem, e eles não pareciam nervosos como costumavam ser quando saíam de viagem. Ela os observou caminhando para a porta, uma sensação ameaçadora de impendente acontecimento se aproximando. Ele era tão charmoso, bem-sucedido e, acima de tudo, parecia ser meu bilhete para uma vida melhor. Eu vinda de uma família humilde, filha de uma faxineira, eu vi em Noah a chance de escapar das dificuldades financeiras que sempre fizeram parte da minha vida. No início tudo parecia um conto de fadas. Júnior sempre me cobria de presentes, me levava a restaurantes caros e me apresentava a um mundo de luxo que eu só conhecia através de filmes e revistas. Estava tão deslumbrada que não percebi os sinais de alerta. Lembro-me como se fosse hoje o nosso primeiro encontro com Carlos e Noemi. Eu deveria ter me aberto os olhos. Lembro-me claramente do jantar em sua mansão em Alphaville. Ela me olhou de cima a baixo, seus olhos frios, avaliando cada detalhe do meu vestido comprado às pressas em uma loja de departamentos. "Então essa é a garota que você está namorando, Júnior?" Ela perguntou com sua voz destilando desdém. "Interessante escolha." Carlos nem se deu ao trabalho de disfarçar seu desagrado. "Espero que você saiba onde está se metendo meu filho", ele comentou, servindo-se com uísque. "Certas pessoas têm dificuldade em se adaptar ao nosso estilo de vida, Júnior." Riu passando o braço ao redor dos meus ombros. "Não se preocupe, Mila, como ele me chamava carinhosamente, é uma garota esperta, ela vai aprender rapidinho." "Não é, querida?" Engoli em seco e forcei um sorriso. "Claro", respondi sentindo-me diminuída e fora de lugar. Aquela noite foi apenas o começo nos anos que se seguiram. Camila sabia que era uma segunda chance. Ela pisou no acelerador, indo direto ao encontro com sua amiga. Era um frio inverno, mas Camila se sentia quente de determinação. Meses de abuso e humilhação iriam acabar. Ela ia se livrar deles. "Vamos lá, Camila", se disse em voz alta. "Você não vai ser uma vítima nunca mais. Você é forte e tem um futuro brilhante pela frente." As rodas rolaram sobre as rodovias negras, as estrelas brilhando na noite enquanto seu caminho se tornava mais claro. Camila sentiu o tranco da mensagem no telefone. Ao chegar na cidade, o trânsito estava começando a aumentar, mas nenhuma luz encostou Camila. Ela estava determinada a chegar até Mary o mais rápido possível. Finalmente, Camila viu a casa de Mary, e seu coração disparou como um péssimo motor. Ela estacionou e saiu do carro, com seus pés descalços empurrando gelo sob os sapatos. Camila respirou profundamente antes de bater na porta. Mary abriu a porta e segurou Camila em um abraço quente. "Ei, estou tão feliz que você veio." "Mary, eu..." Camila engasgou em suas palavras, muito emocionada para falar. Mary tirou Camila para dentro de casa. "Vamos conversar, Camila", disse Mary, sentando Camila na sala de estar. "O que aconteceu?" "Seu marido disse que vocês terminaram." Camila enxugou as lágrimas secas e respirou profundamente. "Como assim, Mary?" "O quê?" Mary estendeu a mão, segurando a Camila. "A que você se refere?" "Marco me disse que Júnior ligou para ele esta noite, dizendo que vocês se separaram", respondeu Mary com preocupação na voz. "Ele estava preocupado com você, Camila." "Eles me deixaram na minha própria casa", disse Camila, a voz trêmula e fraca. "Eles estão indo para Cancún e não querem que eu vá." Enquanto Camila caminhava pelo centro da cidade com a intensidade da determinação como o ar frio em seu rosto, ela pensava sobre sua vida desde o início de seu casamento. "Ele nunca pagará por me abandonar", ela murmurou, esfregando as mãos geladas, enquanto os olhos fixavam no futuro. Os passos de Camila pulsavam com determinação quando seu coração batia com ódio e sentimentos de vingança por todas as feridas e injustiças que sofreu no seu casamento. O ar frio da noite lambeu suas faces enquanto sua mente envolvia sua mente, murmurando para si mesmo: "Eles me machucaram por tanto tempo. Isso termina agora. Eu nunca imaginei que meu casamento terminaria assim." Ali,
em um lixão nas proximidades do Heliópolis, sob o sol escaldante de dezembro. A pele queimava enquanto eu observava, atonita, o Jaquar de Júnior se afastar pela estrada sinuosa. Vamos nos divertir sem você, sua parasita, ecoava a voz de Júnior, meu ex-marido. Seus pais, Carlos e Noemi, penduravam-se para fora das janelas traseiras, com sorrisos maldosos. Volte e limpe a casa, gritavam, enquanto suas gargalhadas ecoavam pela estrada vazia. Fiquei ali, parada, com minha mala ao lado. Meus olhos ardiam com lágrimas não derramadas. Recusei-me a chorar. Não daria a eles essa satisfação. Mesmo que não pudessem mais me ver. A dor de Camila era insuportável, como um feixe de energia inflamando seu coração. Ela engoliu sua própria raiva, recusando-se a se quebrar. O soalho de cimento onde ela estava parada representava sua determinação a deixar sua situação ruim por trás. Eles me deixaram aqui, mas eu não vou deixá-los ir embora. Camila pisou em seu passo, entrando na cidade sozinha. Ela respirou fundo, seu chão frio e firme como a sua determinação. A fumaça do sol se sobrepunha às suas memórias dolorosas e ela marchou em frente, seus passos decisivos e determinados deixando atrás o peso do passado. Entrei no café onde Mary e eu costumávamos nos encontrar. Ao ver minha amiga sentada em nossa mesa habitual, seu rosto se iluminou. Mila, exclamou, levantando-se para me abraçar. Meu Deus, o que aconteceu? Você está bem? Retribuí o abraço, sentindo, por um breve momento, o conforto de ter alguém genuinamente preocupado comigo. Estou bem, Mary, respondi, forçando um sorriso cansado. Pelo menos, vou ficar. Sentamo-nos à mesa e, nos próximos 45 minutos, desabafei tudo. Contei sobre o abandono, as risadas cruéis de Júnior e seus pais, a humilhação. Mary ouviu em silêncio, seus olhos se estreitando cada vez mais. Aqueles miseráveis, exclamou quando terminei. Como puderam fazer isso com você? Júnior sempre foi um idiota, mas isso é desumano. Assenti, tomando um gole do café que a garçonete havia trazido. Inclinei-me para a frente, baixando a voz. Está na hora de Júnior e seus pais provarem do próprio veneno. Mary ergueu uma sobrancelha, um sorriso lento se formando em seus lábios. Conte-me mais. Seus olhos brilhavam com excitação e cumplicidade. Lembra-se da minha irmã? Perguntei, a culpa pesando em minha voz. Sim, respondeu Mary, curiosa. Ele sempre disse que ela era imatura, que não deveríamos nos aproximar. Agora me pergunto se isso não era apenas mais uma tática para me isolar. No coração de São Paulo, em um café movimentado, comecei a detalhar meu plano para Mary. Cada palavra intensificava minha determinação. Júnior e sua família pensam que me derrotaram, disse eu, com um sorriso frio. Mas eles criaram seu pior pesadelo. Mary ergueu uma sobrancelha, intrigada. O que você planeja? A vingança é um prato que se come frio, respondi, com convicção. E estou pronta para servir uma refeição completa. A noite caía sobre São Paulo, mas o calor do verão persistia. Estava sentada no chão do apartamento de Mary, cercada por papéis, fotos e anotações. Minha amiga dormia no sofá, exausta após dias de planejamento. Cada lembrança de Júnior e seus pais alimentava o fogo da minha fúria. Lembrei-me do aniversário de 45 anos de casamento de Noemi e Carlos. Insisto em fazer uma festa grandiosa, disse ele, com tom condescendente. Meus pais merecem o melhor. Tente não estragar tudo, está bem? Passei semanas planejando cada detalhe, determinada a provar meu valor. Contratei o melhor buffet, decorei o salão com flores raras e até consegui um pianista renomado. No dia do evento, estava exausta, mas orgulhosa do resultado. O salão deslumbrava, os convidados pareciam impressionados. Até Noemi esboçou um sorriso ao entrar. Meu momento de triunfo foi breve. Durante o jantar, a voz estridente de Noemi sobressaiu. Júnior, querido, a comida está uma desgraça. Quem escolheu este menu horroroso? Senti meu estômago afundar quando Júnior respondeu. Foi Camila, mãe. Eu disse para contratar o chefe que sempre usamos, mas ela insistiu nessa experimentação. Os olhares de desaprovação se voltaram para mim. Baixei a cabeça, sentindo o rosto queimar de vergonha. O que podemos esperar? Acrescentou Carlos, com veneno. Ela provavelmente acha que isso é alta gastronomia comparado ao que está acostumada. As risadas ao redor da mesa foram como punhaladas.
Júnior, em vez de me defender, juntou-se a eles, deixando claro de que lado estava. Aquela noite, chorei silenciosamente no banheiro, jurando a mim mesma que um dia eles pagariam por cada lágrima derramada. Agora, no apartamento de Mary, aquela memória acendeu uma nova onda de fúria em mim. Não eram apenas as grandes humilhações que me corroíam, mas também as pequenas alfinetadas diárias, os olhares de desprezo, os comentários maldosos sussurrados. Eles vão se arrepender, murmurei, apertando uma foto de Júnior entre os dedos. Cada um deles vai desejar nunca ter cruzado meu caminho. Minha raiva não era mais uma emoção passiva, algo a ser suprimido e ignorado. Agora era uma força motriz, me impulsionando adiante, aguçando minha mente e fortalecendo minha determinação. Levantei-me, sentindo uma energia renovada percorrer meu corpo. Caminhei até a janela e observei as luzes da cidade que nunca dorme. Lá fora, Júnior e seus pais provavelmente estão celebrando minha partida, pensei. Pensam que se livraram do fardo que eu representava. Um sorriso frio se formou em meus lábios. Mal sabem eles que estou apenas começando. Meu plano exigia conhecimento. Precisava saber tudo sobre Júnior, Noemi e Carlos. Cada segredo sujo, cada negócio obscuro, cada esqueleto no armário. Mary tinha contatos no mundo jornalístico que poderiam ajudar. Amanhã, começaríamos a puxar os fios da teia complexa da família Gomes. Enquanto organizava os detalhes do meu plano, não pude evitar pensar em Júlia. Tentei ligar para ela várias vezes, mas sempre caía na caixa postal. Preocupação cresceu dentro de mim. Será que Júnior havia estendido sua manipulação até ela? Prometi a mim mesma que faria de tudo para reconectar com minha irmã assim que possível. Meus olhos caíram sobre uma foto do resort para onde eles estavam indo. Um sorriso frio se formou em meus lábios ao lembrar de um detalhe crucial que Júnior mencionara semanas atrás. A gerente do resort é uma velha amiga da família. Sempre nos dá o melhor tratamento. Peguei meu celular, ignorando as dezenas de ligações perdidas de minha mãe e meu irmão. Eles teriam que esperar. Havia uma ligação mais importante a fazer. Desquei um número que não usava há anos, rezando para que ainda estivesse ativo. Após 3 toques, uma voz familiar atendeu. Alô? Flávia, é Camila Silva, a Mila da faculdade. Precisamos conversar. Houve uma pausa breve antes de ela responder. Mia, meu Deus. Quanto tempo? Você ainda trabalha naquele resort em Cancún? Perguntei, tentando manter a voz calma. Sim, sou a gerente agora, respondeu Flávia, com um sorriso perceptível. Ótimo. Preciso de um favor grande. Nos próximos 30 minutos. Expliquei minha situação, omitindo alguns detalhes, mas deixando clara a gravidade. Para minha surpresa e alívio, Flávia não hesitou. Estou dentro. O que preciso fazer? Aquele babaca te largou na estrada, disse Flávia, indignada. Farei o que for preciso. Expliquei meu plano inicial, e Flávia ouviu atentamente, fazendo sugestões que tornavam a ideia ainda mais deliciosamente vingativa. Seus olhos brilhavam com entusiasmo. Vai ser épico, exclamou. Farei o que for preciso para te ajudar, Mia, disse Flávia. Eu quero que eles paguem pelo que fizeram, disse eu, determinada. Júnior, Carlos e Noemi precisam saber como é ser humilhados. Flávia sorriu maliciosa. Eu tenho algumas ideias. Vamos começar com o tratamento VIP. Ao contrário. Enquanto conversávamos, Flávia começou a rir, seus olhos brilhando com entusiasmo. Vai ser épico, exclamou. Eles vão se arrepender de terem cruzado o caminho de Camila Silva. Na manhã seguinte, Mary e eu chegamos ao escritório de Jaime, um investigador particular. O local era pequeno, com arquivos empilhados e um forte cheiro de cigarro. Jaime, um homem de meia-idade com olhos penetrantes, nos recebeu com curiosidade. Quem é sua amiga e por que ela parece pronta para cometer um assassinato? Perguntou Jaime, levantando uma sobrancelha. Às vezes, a vingança pode ser mais satisfatória que o assassinato. Respondi com um sorriso amargo, revelando minha determinação. Jaime sorriu. Gosto do seu estilo. Vamos ouvir. Nos próximos 90 minutos, detalhei tudo o que precisávamos. Sujeiras sobre Noemi, Júnior e Carlos, negócios obscuros, casos extraconjugais e sonegação fiscal. Jaime assobiou baixo. Isso vai custar uma fortuna, disse ele. Puxei um envelope da minha bolsa. Isso deve cobrir o adiantamento. O resto virá quando você me trouxer resultados. Jaime arregalou os olhos ao ver a quantia. Onde você conseguiu todo esse dinheiro?
Digamos que Júnior não era tão esperto quanto pensava ao esconder seus recursos. Respondi com um sorriso frio. Jaime pegou o envelope, com um brilho de respeito nos olhos. Você é uma mulher perigosa, Camila Silva. Gosto disso. Começarei imediatamente. Enquanto Jaime desenterrava os segredos da família Gomes, Mary e eu avançávamos em outras frentes. Flávia, minha antiga colega de faculdade e atual gerente do resort em Cancún, provou ser uma aliada inestimável. Júnior e seus pais são insuportáveis, Mia, disse Flávia durante nossa ligação diária. Tratam a equipe como lixo, fazem cenas por qualquer coisa. Mal posso esperar para ver a cara deles quando seu plano entrar em ação. Eu sorri ao telefone, sentindo uma onda de satisfação. O momento certo chegará em breve. Enquanto isso, eu trabalhava incansavelmente nos bastidores. Usei o dinheiro emprestado das contas de Júnior para criar uma nova identidade, Jordana Fischer, uma empresária bem-sucedida e implacável. Mary me ajudou a transformar minha aparência. Cabelo castanho transformado em loiro platinado. Lentes de contato azuis substituíram meus olhos castanhos. Guarda-roupa inteiramente novo. Olhando-me no espelho após a metamorfose, mal reconheci a mulher que me encarava. Camila Silva, a esposa submissa e insegura, estava morta. Jordana Fischer havia nascido. Era a mulher que faria Júnior Gomes se arrepender do dia em que me abandonou. Minha determinação estava mais forte do que nunca. Naquela noite, recebi uma mensagem enigmática de um número desconhecido. Mia, preciso de você. As coisas não estão bem. Meu coração disparou. Seria Júlia? Tentei retornar a ligação, mas ninguém atendeu. A preocupação com minha irmã adicionou um novo senso de urgência ao meu plano. 3 semanas após o abandono, recebi a ligação aguardada. Jaimes voz rouca soou do outro lado. Mia, tenho tudo o que você pediu. E acredite, é muito pior do que imaginávamos. Meu coração acelerou. Quanto pior? Digamos que, se isso vazar, a família Gomes não só estará arruinada financeiramente, mas enfrentará sérios problemas legais. Um sorriso lento se espalhou por meu rosto. Perfeito. Traga tudo para mim imediatamente. Desliguei, sentindo uma sensação de triunfo. Finalmente, tinha todas as peças do quebra-cabeça. Era hora de colocá-las em ação. Peguei meu celular e disquei o número de Flávia. Flávia, é Jordana. Está na hora. Prepare-se para receber uma nova hóspede VIP no resort amanhã. Desliguei, saboreando a antecipação. Júnior, Noemi e Carlos haviam me subestimado pela última vez. Pensaram que podiam me quebrar, me descartar como um brinquedo velho. Após amanhã, o inferno se abrirá aos seus pés, murmurei, olhando ao redor do apartamento vazio. Com um último olhar no espelho, ajustei meu novo visual. Jordana Fischer estava pronta para fazer sua grande entrada. A mala estava fechada, o plano, pronto. A contagem regressiva havia começado. Enquanto me aproximava do resort, meu telefone vibrou. Outra mensagem do número desconhecido. Estarei aí amanhã. Precisamos conversar. Meu estômago se revirou. Seria realmente Júlia? As coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas. O sol mal havia nascido quando cheguei ao luxuoso resort em Cancún. O armarinho carregava uma brisa fresca, contrastando com o fogo que ardia em meu peito. Ajustei meus óculos escuros, sentindo o peso reconfortante da pasta cheia de evidências em minha mão. Flávia me esperava na recepção, um sorriso cúmplice em seus lábios. Bem-vinda, senhora, disse ela em voz alta para benefício dos funcionários ao redor. Baixando a voz, acrescentou, está tudo pronto, Jordana. Eles não fazem ideia do que os espera. Sentindo uma onda de adrenalina, perguntei, onde eles estão agora? No café da manhã, respondeu Flávia, guiando-me para o elevador. Como sempre, fazendo exigências absurdas. Meus lábios se curvaram em um sorriso frio. Bem, vamos ver quanto tempo essa atitude vai durar. O elevador parou no andar do quarto presidencial. Meu quarto era ao lado do de Júnior e seus pais. Enquanto me preparava, repassei mentalmente cada etapa do meu plano. Não havia espaço para erros. Cada movimento precisava ser calculado, cada golpe precisamente desferido. Às 9 horas, saí do quarto, precisando do timing perfeito. Júnior e seus pais voltavam do café da manhã, prontos para mais um dia de luxo e indolência. Posicionei-me no corredor, fingindo examinar meu telefone.
A aproximação das vozes familiares fez meu sangue ferver. Ergui os olhos e vi Noemi, Carlos e Júnior. Eles não me reconheceram imediatamente. Júnior foi o primeiro a me notar, seus olhos percorrendo meu corpo com interesse mal disfarçado. Suprimi uma onda de nojo. Bom dia, disse ele, com aquele charme falso que um dia me enganou. Você não é nova por aqui, é? Virei-me lentamente, baixando meus óculos escuros. Oh, não sou exatamente nova, respondi, saboreando o momento. Na verdade, você poderia dizer que sou uma velha conhecida. O reconhecimento atingiu os três como um raio. Júnior empalideceu, Noemi sufocou um grito e Carlos pareceu prestes a ter um ataque cardíaco. Mia. Júnior gaguejou, olhos arregalados de choque. Como? O que você está fazendo aqui? Dei um passo à frente, minha voz fria como gelo. Surpresa, querido? Pensei em me juntar às férias em família. Afinal, ainda sou uma Gomes. Noemi recuperou-se primeiro, seu rosto se contorcendo em uma careta de desdém. Você não é bem-vinda aqui, sua parasita. Como ousa nos seguir? Ri, o som desprovido de qualquer humor. Oh, Noemi, sempre tão hospitaleira. Mas receio que vocês não tenham escolha quanto à minha presença aqui. Carlos avançou, rosto vermelho de raiva. Vou chamar a segurança agora mesmo. Você será expulsa deste resort em minutos. Não faria isso, Carlos, adverti, minha voz perigosamente baixa. Não se quiser manter certos segredos de família em segredo. Que segredos? Perguntou Júnior, tremendo. Abri minha pasta, revelando um envelope. Fotos interessantes. Certamente vocês gostariam de dar uma olhada. Júnior empalideceu. Você está blefando. Quer arriscar? Arqueei uma sobrancelha. Isso é apenas o começo. Tenho muito mais. Júnior tentou se recompor. Mia, querida, podemos conversar sobre isso. Chegar a um acordo. Senti nojo. Um acordo? Como o nosso casamento ou quando me abandonou? Noemi interveio. Supere isso, garota. Foi apenas uma brincadeira. Virei-me para ela. Brincadeira? Deixe-me contar sobre brincadeiras, Ruth. Seu filho e suas aventuras extracurriculares. Noemi e Carlos se viraram, chocados. Do que ela está falando? Perguntou Carlos. Júnior empalideceu ainda mais. Você não faria isso. Não faria, retruquei, fria. Vocês me subestimaram pela última vez. De repente, empalideceu, murmurei, olhando para Júnior. Giulia, a garota de 15 anos que nos visitou no Natal passado. Júnior tentou intervir, mas eu o interrompi. Exatamente, essa. Noemi, seu filho tem um gosto peculiar por garotas mais jovens e vulneráveis, especialmente aquelas próximas a mim. Carlos parecia prestes a explodir. Isso é um absurdo, Júnior. Diga a essa mulher que ela está mentindo. Mas Júnior permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara de culpa e medo. Virei-me para ir embora, mas parei, olhando por cima do ombro. Oh, e a propósito, aproveitem sua estadia. Ouvi dizer que as próximas semanas serão interessantes. Deixei-os ali, paralisados de choque e medo. Nos dias seguintes, observei com prazer enquanto o mundo dos Gomes desmoronava ao seu redor. Noemi mal conseguia olhar para Júnior, e Carlos alternava entre explosões de raiva e períodos de silêncio gelado. O clima entre eles era tóxico, destruindo qualquer aparência de união familiar que pudessem ter tido. Eu florescia como Jordana Fischer, a sensação do resort. Empresários disputavam minha atenção, fascinados pela misteriosa mulher que parecia ter o mundo na palma da mão. Cada encontro com Noemi, Júnior e Carlos era uma vitória. Saboreava o medo em seus olhos, o desespero em suas expressões. Eles tentaram me confrontar, alternando entre ameaças e súplicas, mas eu permaneci inabalável. Vocês tiveram anos para me tratar com decência, disse-lhes. Agora é tarde demais para arrependimentos. Na segunda semana de sua estadia, dei o golpe final. Júnior acordou para encontrar fotos comprometedoras com Giulia espalhadas pelo resort, causando um escândalo. Observei de longe enquanto ele gritava ao telefone, implorando por explicações e clemência. Mas era tarde demais. A reputação dos Gomes desmoronava. Naquela noite, encontrei Júnior sentado sozinho no bar do hotel, uma sombra do homem arrogante que ele costumava ser. Como estão as férias, querido? Perguntei, com sarcasmo. Ele me olhou, olhos vermelhos e inchados. Por quê, Mia?
Por que fazer tudo isso? Sorri, saboreando o momento. Porque você me ensinou uma lição valiosa, Júnior. No mundo dos Gomes, não há lugar para lealdade ou decência. Então eu me tornei exatamente o que você sempre quis que eu fosse. Implacável. Júnior baixou a cabeça. Agora, o que acontece? Perguntou. Levantei-me, olhando de cima. Agora você experimenta um pouco do que eu senti todos esses anos. Traição, humilhação, desespero. Inclinei-me, sussurrando em seu ouvido. Bem-vindo ao inferno, Júnior. Aproveite sua estadia. Saí do bar, deixando-o quebrado e sozinho. Enquanto caminhava de volta ao meu quarto, senti uma mistura de emoções. Satisfação, vingança, mas também um estranho vazio. Tinha conseguido o que queria. Noemi, Carlos e Júnior estavam arruinados, suas vidas destruídas. Mas, ao fechar a porta do quarto, uma pergunta ecoou em minha mente. E agora, o que vem depois da vingança? O 10º dia no resort trouxe uma sensação estranha de vazio. Observando o sol nascer sobre o oceano, a realidade da situação finalmente me atingiu. Minha vingança estava quase completa, mas o gosto amargo da traição de Júnior persistia. Uma parte de mim se perguntava se essa vingança realmente preencheria o vazio que ele deixou. Um toque suave na porta me tirou dos meus pensamentos. Era Flávia, com uma expressão preocupada. Mia, quero dizer, Jordana, começou hesitante. Há algo que você precisa saber. Franzi a testa, sentindo uma pontada de apreensão. O que foi, Flávia? Ela respirou fundo antes de continuar. Júlia está aqui. Ela chegou esta manhã, perguntando por Júnior. Meu sangue gelou. Júlia, minha irmã mais nova. A última pessoa que eu esperava ver ali. A garota que Júnior havia seduzido e manipulado, assim como fizera comigo anos atrás. Desceu até a recepção, meu coração batendo furiosamente. Lá estava Júlia, minha irmãzinha, parecendo tão jovem e vulnerável. Júlia, exclamei, abraçando-a. O que está acontecendo? Por que você está aqui? E por que Júnior não atende minhas ligações? Perguntou ela, confusa. Segurei Júlia pelos ombros, olhando-a nos olhos. Júlia, precisamos conversar. Há muito que você precisa saber. Nas horas seguintes, contei a Júlia toda a verdade sobre o casamento abusivo, o abandono e a traição de Júnior. Vi a dor e a raiva crescerem em seus olhos à medida que ela compreendia a extensão da manipulação. Ele disse que você sabia, soluçou Júlia. Disse que você tinha dado sua bênção para nosso relacionamento. Meu coração se partiu pela minha irmã. Oh, Júlia, sinto muito. Sinto que ele tenha feito isso com você também. Júnior entrou no lobby, seus olhos se arregalaram ao ver Júlia. Por um instante, vi pânico em seu rosto antes que ele tentasse recompor sua máscara. Carlos e Júlia, querida, começou ele. Mas Júlia não permitiu. Seu olhar faiscou de raiva. Com um movimento rápido, ela deu um tapa no rosto de Júnior. O som ecoou pelo lobby silencioso. Monstro! Gritou ela. Júnior cambaleou para trás, chocado. Carlos e Noemi, que haviam acabado de entrar, ficaram paralisados diante da cena. Meu braço protetor envolveu Júlia. Acabou, Júnior. Não há mais mentiras para contar, não há mais pessoas para manipular. Noemi deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de fúria. Vocês duas planejaram isso, não foi? Para arruinar nossa família. Ri amargamente. Não, Noemi. Seu precioso filho fez isso sozinho. Júlia é tão vítima quanto eu fui. Carlos, que até então permanecerá em silêncio, falou com voz carregada de decepção e desgosto. Júnior, é verdade? Tudo isso. Júnior, encurralado, apenas assentiu em silêncio. O lobby caiu em um silêncio sepulcral. Os outros hóspedes observavam a cena, cochichando entre si. A reputação dos Gomes estava irreparavelmente manchada. Nos dias seguintes, a dinâmica da família Gomes se desintegrou. Noemi oscilava entre negar a realidade e culpar todos ao seu redor, exceto Júnior. Carlos parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia, mal falando com o filho e passando horas sozinho no bar. Júnior, privado de seu charme e confiança, vagava pelo resort como um fantasma, tentando se aproximar de Júlia, que o evitava como uma praga. Observei a ruína da família Gomes, sabendo que minha vingança havia alcançado seu objetivo. Mas, ao olhar para Júlia, percebi que ainda havia muito a ser feito para curar as feridas do passado. Eu ainda me lembro daquela noite em que Guilherme e eu nos sentamos na praia, olhando para o mar.
Havíamos passado horas conversando, chorando e rindo. Compartilhamos nossas experiências, nossa dor, e começamos o longo processo de cura. Eu notei momentos em que Guilis parecia distante, perdida em pensamentos. Entendi perfeitamente. Também me pegava pensando nos momentos com Júnior, lembrando-me de como ele podia ser gentil e atencioso. Mas sabia que era tudo uma farsa. Guilia finalmente falou sobre isso, hesitante. Sabe, Mia, às vezes eu me pego pensando nos momentos com Júnior. Ele podia ser tão gentil, tão atencioso. Parou, lágrimas nos olhos. Ele realmente nos manipulou, não é? Meu coração apertou. Sim, Guilia. Júnior nos manipulou. Ele nos fez acreditar em uma versão dele que não era real. Olhei para ela, sentindo minha própria luta interna. Sim, eu te perdoo. Guilia assentiu lentamente. Parte de mim quer odiá-lo completamente, mas outra parte precisa se recuperar do mal que ele nos fez. Abracei minha irmã, sentindo uma paz profunda. Na nossa última noite no resort, estávamos novamente na praia, observando o pôr do sol. Guilia perguntou: o que faremos agora? Olhei para o horizonte, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Agora, Guilia, nós vivemos em nossos próprios termos, sem medo, sem vergonha. Guilia sorriu, apertando minha mão. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, percebi que minha vingança não era o fim da história. Era apenas o começo de uma nova vida. No dia seguinte, descemos para o saguão, prontas para deixar para trás o cenário de tanto drama e revelações. Avistamos os Gomes, parecendo sombras pálidas de si mesmos. Júnior, com olhos opacos e desesperados, implorou: Mia, Guilia, por favor, podemos conversar só mais uma vez? Mantive minha voz firme. Não há nada para conversar, Júnior. Está tudo dito. Noemi soltou uma risada amarga. Vocês acham que acabou? Que podem simplesmente ir embora e deixar nossa família em ruínas? Virei-me para ela, sentindo uma avalanche de fúria. Sua família? Vocês destruíram a minha família muito antes, Noemi. E quanto a Guilia, ela era praticamente uma criança, Carlos, que até então permanecerá em silêncio, falou com voz carregada de derrota. O que você quer dizer com isso, Mia? Foi então que Flávia apareceu com um envelope. Senhora Fischer, isto chegou para você. Sabendo exatamente o que continha, abri lentamente. Eram transcrições de conversas, e-mails, mensagens de texto, evidências meticulosamente coletadas ao longo dos anos, mostrando como Júnior havia manipulado não apenas a mim e Guilia, mas a todos ao seu redor. Júnior cambaleou, apoiando-se em uma poltrona próxima. Você não entende. Eu fiz isso por nós, para manter nossa família unida. Retruquei, minha voz trêmula de raiva. Você destruiu nossa família, Júnior. Você me isolou dos meus amigos, me fez duvidar de mim mesma e depois fez o mesmo com Guilis. O saguão caiu em um silêncio chocado. Outros hóspedes pararam para observar a cena, murmurando entre si. Carlos, parecendo envelhecido, virou-se para Júnior. É verdade, filho? Você realmente fez todas essas coisas. Júnior, encurralado, apenas baixou a cabeça em silêncio. Mantive minha voz firme. Enviei cópias dessas evidências para todos os seus amigos, colegas de trabalho e parceiros de negócios. Todos saberão exatamente que tipo de homem você é, Júnior. Noemi soltou um grito de frustração. Você destruiu tudo. Nossa reputação, nossos relacionamentos. Eu interrompi, calmamente. Júnior fez isso, Noemi. Ele destruiu tudo com suas mentiras e manipulações. Eu apenas expus a verdade. Peguei Guilia pela mão e nos afastamos da cena, deixando os Gomes para trás. Enquanto caminhávamos para a saída, ouvi Júnior gritar meu nome uma última vez. Parei, me virei e disse simplesmente: adeus, Júnior. Espero que a solidão seja mais acolhedora do que aquele lixão no Heliópolis. Deixamos o resort, com cabeças erguidas, enquanto o som dos soluços de Noemi ecoava atrás de nós. No táxi, a caminho do aeroporto, Guilia quebrou o silêncio. Acabou mesmo. Olhei pela janela, vendo o resort desaparecer na distância. Sim, Guilia. Acabou. E agora começamos de novo, juntas. Enquanto o táxi acelerava, senti uma mistura de emoções, alívio, satisfação e uma estranha melancolia. A vingança havia sido doce, mas o verdadeiro triunfo estava no que viria a seguir. Júnior e os Gomes haviam caído, destruídos por suas próprias mentiras e manipulações. No avião, Guilis apertou minha mão. Sabe, Mia,
Acho que finalmente entendi algo que nossa mãe sempre dizia. O quê? Perguntei curiosa. Que às vezes precisamos nos quebrar completamente para nos reconstruirmos mais fortes. Sorri, sentindo uma paz profunda. É exatamente isso que vamos fazer, Guilia. Nos reconstruir mais fortes do que nunca. Enquanto o avião decolava, olhei pela janela, vendo a cidade de Cancún desaparecer na distância. Sentia uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado antes. A vingança estava completa, mas nossa história estava apenas começando. Guilia e eu passamos o voo em silêncio, perdidas em nossos pensamentos. Eu refletia sobre o caminho que havíamos percorrido, sobre as mentiras, a dor e a traição. Mas também pensava no futuro, em como íamos reconstruir nossas vidas. Ao chegarmos ao nosso destino, começamos uma nova vida. Guilia e eu nos mudamos para uma casa tranquila na praia, longe dos Gomes e de todas as lembranças dolorosas. Começamos a nos reconstruir, a encontrar nossas próprias vozes e a aprender a confiar novamente. Eu comecei a escrever sobre minha experiência, sobre a manipulação e a vingança. Queria compartilhar minha história com o mundo, para ajudar outras mulheres que haviam passado pelo mesmo. Guilia, por sua vez, começou a pintar novamente, encontrando conforto na arte. Com o tempo, nossa casa se tornou um refúgio para mulheres que haviam sofrido abusos semelhantes. Nós criamos um espaço seguro para elas compartilharem suas histórias e encontrar apoio. A vingança havia sido apenas o começo. Agora, estávamos construindo algo mais importante, uma comunidade de mulheres fortes e resilientes. E eu, Mila, finalmente encontrei a paz. A paz de saber que havia feito justiça, que havia protegido minha irmã e que estava ajudando outras mulheres a encontrar sua própria liberdade.